O café ficou em silêncio no instante em que Marcus Blackwood entrou. Ninguém ousava respirar muito perto dele. Nem os garçons, nem os clientes. Até mesmo o gerente tremia atrás do balcão. Ele sentou-se sozinho na mesa do canto, com as mãos entrelaçadas e o olhar frio como aço. Uma tempestade com forma humana, e seu nome era suficiente para fazer metade de Nova York inclinar a cabeça. Foi por isso que todos congelaram quando uma vozinha rompeu o silêncio. Senhor, posso me sentar aqui? Marcus olhou para cima, levemente irritado, e então ficou imóvel. Uma menina estava ao lado de sua mesa, equilibrando-se em uma perna. Suas muletas estavam cobertas de neve. Seu cabelo castanho avermelhado estava emaranhado e despenteado. Seu casaco era fino demais para o clima de dezembro. Seu sorriso era corajoso demais. Seus olhos verdes estavam cansados demais para uma criança de 7 anos. Este lugar está ocupado, ele estava prestes a dizer. A resposta automática, aquela que ele usava para afastar todos. Mas a menina não se moveu. Ela não recuou. Ela apenas abraçou sua mochila velha e surrada com mais força e sussurrou. Eu só não quero ficar sozinha hoje. Algo brilhou nos olhos de Marcus. Uma lembrança, uma cicatriz que não havia cicatrizado em 10 anos, profunda o suficiente para prendê-lo à respiração. Do outro lado do café, 2 homens observavam a menina. Os mesmos 2 homens que a seguiram desde a porta. Os mesmos 2 homens dos quais ela tentava fugir. E ele entendeu. Ela não havia escolhido sua mesa porque queria companhia. Ela havia escolhido sua mesa porque queria proteção. Lentamente, a menina puxou a barra da calça, revelando uma prótese que Marcus reconheceu imediatamente. Um modelo feito exclusivamente para crianças em tratamento em uma clínica subterrânea muito especial no Brooklyn. Uma clínica que ele financiava discretamente há 10 anos. Seu peito se apertou, seu mundo virou de cabeça para baixo e sua resposta mudou tudo. Sente-se, disse ele suavemente. Você está segura agora. Fique comigo até o final desta história, porque o que a menina revelará a seguir destruirá o passado e o futuro deste chefe da máfia em um único suspiro. Se você sentir que esta história tocou seu coração, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo com qualquer pessoa que precise de uma história calorosa hoje e não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias. Marcus Blackwood construiu um império inteiro com base no medo. Por 15 anos, seu nome foi mencionado com respeito do Brooklyn a Manhattan. Homens com o dobro do seu tamanho ainda se afastavam quando ele passava. Negócios milionários eram fechados com nada mais do que um aceno de cabeça dele. Problemas desapareciam com nada mais do que seu silêncio. Mas, sentado em frente a essa menina de 7 anos, com manchas de poeira nas bochechas e esperança nos olhos, Marcus sentiu algo que não sentia há anos: suavidade. A menina sentou-se na cadeira à sua frente, com movimentos cuidadosos, suas muletas batendo levemente uma na outra, enquanto ela as apoiava na lateral da mesa. Ela olhou para ele com olhos verdes claros, sem nenhum traço de medo, como se não soubesse quem ele era. Ou como se soubesse e não se importasse. Qual é o seu nome, garota? Perguntou Marcus, com uma voz mais gentil do que qualquer pessoa no café já tinha ouvido dele. Grace, respondeu a menina com voz baixa, mas firme. Grace Hayes. Tenho 7 anos e meio. Meu aniversário é em março. Vou fazer 8 anos. Marcus assentiu lentamente, observando-a puxar sua mochila velha e gasta para o colo. Ela a abriu com cuidado, como se contivesse todo o seu mundo dentro. E para ela, talvez contivesse. Grace tirou um caderno de capa dura com os cantos desgastados pelo uso excessivo. A capa era decorada com estrelas e corações desenhados à mão, claramente obra dela. As linhas eram desordenadas, mas brilhantes, como se ela tivesse colocado toda a sua alma em cada traço. Ela abriu o caderno com reverência, como se ele contivesse os segredos mais preciosos do mundo. Eu escrevo histórias, explicou Grace quando percebeu o olhar curioso de Marcus. Minha mãe diz que eu tenho imaginação. Que tipo de histórias? Marcus percebeu que realmente queria saber. Isso o surpreendeu mais do que qualquer coisa que tivesse acontecido nos últimos 5 minutos, principalmente histórias felizes, disse Grace, sua voz transmitindo a empolgação de uma criança falando sobre o que mais amava. Do tipo em que todos conseguem o que precisam, mesmo que nem sempre consigam o que querem. Sua voz transmitia uma sabedoria que não pertencia a alguém da sua idade. Você gosta de histórias? Marcus quase sorriu. Quase. Gosto mais da vida real. É mais previsível. Ah, mas você está errado, disse Grace,
seus olhos brilhando com o deleite de uma criança compartilhando seu assunto favorito. A vida real é a história mais imprevisível de todas, como agora. Aposto que você nunca imaginou que estaria tomando chá com uma criança hoje, não é? Ela estava certa. Naquela manhã, Marcos havia planejado revisar disputas territoriais e lidar com um problema envolvendo algumas famílias rivais que estavam se intrometendo em seus negócios. Em vez disso, ele estava sentado em um pequeno café, cativado por uma filósofa de 7 anos, com uma perna só e uma imaginação maior do que toda a cidade. Eu não bebo chá, disse Marcos suavemente. Então, café ou chocolate quente. O importante é que Grace se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro, como se estivesse compartilhando um segredo. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir na sua história. Marcos olhou para ela, para o caderno coberto de estrelas em suas mãos, para aqueles olhos verdes que eram muito velhos para uma criança de 7 anos, e se perguntou qual era a história dessa garotinha. Por que ela estava ali sozinha, naquele tempo frio, com um casaco fino e muletas cobertas de neve? Por que ela escolheu a mesa dele entre todas as outras do local? E, acima de tudo, por que aqueles dois homens ainda a observavam perto da porta? A garçonete se aproximou da mesa deles, seus passos ainda um pouco hesitantes, mas não mais trêmulos como estavam quando Marcos entrou. Talvez fosse por causa de Grace. Talvez fosse porque, pela primeira vez, ela estava vendo o chefe da máfia mais notório de Nova York conversando com uma criança de 7 anos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que posso servir para vocês? Perguntou a garçonete com a voz ainda suave, mas agora mais firme. Marcos olhou para Grace e depois voltou a olhar para a garçonete. Chocolate quente para a menina, chantilly extra e café preto para mim. Grace se animou ao ouvir as palavras "a menina". Seus olhos verdes brilharam como se ela tivesse acabado de ganhar o mundo inteiro. Obrigada, senhor. O senhor é tão gentil. Gentil. Quando foi a última vez que alguém chamou Marcus Blackwood de gentil? Quando foi a última vez que alguém olhou para ele sem medo, sem cálculo? Como se ele não conseguia se lembrar. A garçonete se afastou, seus passos agora mais rápidos, mas o pânico havia desaparecido. Marcos percebeu que ela até sorriu para Grace antes de sair. Um pequeno sorriso, mas genuíno, como se a presença da menina tivesse derretido um pouco do ar pesado que ele sempre carregava consigo. Grace colocou cuidadosamente seu caderno sobre a mesa, seus dedinhos alisando a capa coberta de estrelas. Ela olhou pela janela, onde a neve ainda caía suavemente, branqueando a calçada, seu rosto com uma expressão pensativa que não combinava com sua idade. Alguns minutos depois, a garçonete voltou com as bebidas. O chocolate quente estava fumegante, com chantilly empilhado em cima. O café preto era espesso e escuro, com seu aroma amargo familiar. Ela os colocou na mesa com as mãos agora completamente firmes. Aproveitem, disse ela, e desta vez olhou nos olhos de Marcos sem vacilar. Pela primeira vez desde que ele entrou, alguém falava com ele sem medo. Grace envolveu o chocolate quente com as duas mãos pequenas, respirando o vapor quente. Seus olhos se fecharam, seu rosto relaxando em um raro momento de paz. Isso cheira a felicidade, ela sussurrou. Qual é o cheiro da felicidade? Perguntou Marcos, baixando a voz. Ele não sabia por que estava perguntando. Só sabia que queria ouvir a resposta. Como o calor. Grace abriu os olhos e olhou para ele com aquele olhar claro. Como nas manhãs de domingo, quando a mamãe não precisa ir trabalhar cedo, ela faz panquecas e chocolate quente. Então nos sentamos perto da janela e observamos a neve cair. É assim que cheira a felicidade. Algo apertou a garganta de Marcos. Manhãs de domingo, panquecas, chocolate quente, coisas tão simples que doem. E naquele momento, ele se lembrou de outra menina. Uma menina que dizia coisas assim, que uma vez segurou uma xícara de chocolate quente com as duas mãos e disse que cheirava a feriado. Olivia, sua irmã, a menina que ele havia perdido há 10 anos, a menina que ele havia procurado por toda a cidade, a menina pela qual ele havia destruído metade do submundo, a menina pela qual ele havia trocado tudo para encontrar um vestígio, e ainda assim nunca a encontrou. Marcos levou o café à boca e deixou que o amargor lavasse as memórias que surgiam em ele. Mas seus olhos nunca deixaram Grace. Essa criança era tão parecida com Olivia, não na aparência, na maneira como ela encontrava luz dentro da escuridão, na maneira como ela sorria mesmo quando a vida a esmagava, na maneira como ela o fazia sentir algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Grace tomou um gole de seu chocolate quente, com chantilly grudado no lábio superior,
e lambeu-o com a expressão satisfeita de uma criança saboreando um raro momento de simplesmente ser criança. Mas Marcus não deixou de notar a maneira como seus olhos verdes continuavam se voltando para a entrada, rápidos, temerosos, e então voltavam para sua bebida como se nada tivesse acontecido. Ele observava as pessoas há tempo suficiente para saber que esse tipo de movimento era um reflexo, o reflexo de alguém acostumado a ser caçado. Grace, disse Marcus, com voz baixa e calma. Os dois homens perto da porta. A garota ficou rígida. O chocolate quente tremeu em suas mãos, o chantilly no topo ondulou. Ela não olhou para cima. Ela não olhou para ele, como se fingir que não tinha ouvido fizesse a pergunta desaparecer. Você sabe quem eles são? O silêncio se prolongou. Marcus podia ouvir o relógio na parede, o barulho suave da máquina de café atrás do balcão, o vento empurrando a neve contra o vidro. Então, finalmente Grace colocou a xícara na mesa. Suas mãos pequenas tremiam. Eles trabalham para o Sr. Hang, ela sussurrou tão baixinho que Marcus teve que se inclinar para a frente para ouvir. Victor Huang. Marcus conhecia esse nome. Todos no submundo de Nova York conheciam esse nome. Uma cobra venenosa que rastejava pelos bairros pobres, caçando famílias desesperadas que não tinham para onde ir. Juros brutais, condições que ninguém jamais poderia realmente pagar. E quando não conseguiam, Juan cobrava de outras maneiras, maneiras que deixavam até Marcos enjoado. Quanto sua mãe deve a ele? Perguntou Marcos, embora parte dele já soubesse a resposta. Grace abaixou a cabeça, seus ombros pequenos caídos como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Ela enfiou a mão no bolso de seu casaco fino e tirou uma folha de papel amassada, dobrada e redobrada tantas vezes que os vincos estavam quase rasgados. Ela a colocou sobre a mesa e a empurrou em direção a Marcos. $25.000, disse ela com a voz trêmula. O Sr. Juan disse que se a mamãe não pagar até esta sexta-feira, algo ruim vai acontecer comigo. Marcos pegou o papel. Era uma nota promissória, com uma caligrafia desleixada, cheia de números e datas. O principal era de apenas $10.000, mas com juros de 40% compostos mês após mês, havia aumentado para 25 mil. Uma quantia que era trocado para Marcos, mas para uma mãe solteira lutando para sobreviver, poderia ser tudo. Para que sua mãe pediu o dinheiro emprestado? Perguntou Marcos, forçando a voz a permanecer calma, enquanto a raiva fervilhava em seu peito. Grace ergueu os olhos, seus olhos verdes brilhando com lágrimas. Para pagar minha cirurgia. A menina tocou sua perna protética sem querer, para que eu pudesse andar, para que eu pudesse ir à escola como as outras crianças. Marcos sentiu o maxilar se contrair com força. Ele já tinha visto esse padrão muitas vezes. Famílias desesperadas, juros que nunca poderiam pagar, cobradores que não hesitavam em ameaçar crianças para receber seu dinheiro. Foi por isso que você fugiu hoje? Marcos disse não como uma pergunta. Grace assentiu, lágrimas começando a lhe escorrer por suas bochechas. Saí da escola e os vi esperando no portão. Fiquei com muito medo, então corri. Não sabia para onde ir. Vi este café e achei que parecia seguro. Então vi você. Marcos olhou para ela, uma criança de 7 anos com uma perna só, no frio do inverno, fugindo de predadores 2 vezes maiores que ela. E ela escolheu sentar-se ao lado do homem mais perigoso da cidade porque achou que seria mais seguro. Aquela coragem, aquele desespero, fizeram o coração de Marcos, que ele acreditava ter se transformado em pedra há muito tempo, começar a se abalar. Eles fizeram alguma coisa com você? Perguntou Marcos, sua voz baixando até se tornar um grunhido. Ainda não, disse Grace, enxugando as lágrimas com a manga. Eles só me disseram para lembrar a mamãe sobre o prazo. E se mamãe não puder pagar, eles virão me buscar. Te buscar? Para onde? Eles não disseram, mas eu sei que não será para um lugar bom. Marcos olhou para os 2 homens perto da porta. Eles ainda estavam sentados lá, fingindo ler um jornal e mexer em seus celulares. Mas seus olhos nunca saíram de Grace, como abutres esperando a presa desmoronar. Ele iria mostrar a eles como era realmente um desmoronamento. Reis, o sobrenome ressoou na mente de Marcos como um sino. Ele já o tinha ouvido em algum lugar antes. Não nos negócios, não em reuniões ou acordos. Em outro lugar, um lugar que ele tentou enterrar, mas não conseguiu esquecer. Grace Hayes, Scarlett Hayes. Os 2 nomes giravam em seus pensamentos como uma tempestade. E então ele se lembrou. 4 meses atrás, uma carta estava na pilha de correspondências que seu assistente havia classificado como sem importância. Centenas de cartas como essa chegavam ao seu escritório todos os meses. Pedidos,
ameaças, súplicas. Ele nunca lia a maioria delas. Mas aquela carta era diferente. Ele não sabia por que a abriu. Talvez porque o envelope tivesse sido cuidadosamente endereçado à mão e não digitado de forma fria e impessoal como os outros. Talvez porque no canto havia um pequeno coração desenhado a lápis de cor, um coração rosa, desajeitado e infantil. A carta não exigia nada, não acusava, não implorava de uma forma que irritasse as pessoas. Era simplesmente o desespero de uma mãe escrito à tinta. Uma mãe solteira com uma filha de 7 anos que acabara de perder uma perna num acidente. Uma mãe afogada em contas médicas que não sabia como pagar. Ela não pedia dinheiro, ela só pedia uma chance, um emprego. Qualquer coisa que lhe permitisse cuidar de sua filhinha. Marcos manteve aquela carta em sua mesa por 4 meses. Ele não respondeu, ele não agiu, mas também não conseguiu jogá-la fora. Sempre que pretendia jogá-la no lixo, seus olhos se fixavam naquele pequeno coração no canto do envelope e sua mão a colocava de volta no lugar. Lentamente, Marcos enfiou a mão no bolso interno do paletó. Seus dedos encontraram a borda familiar do papel. Ele tirou um envelope amassado, com o canto desgastado por ter sido tocado muitas vezes. Grace olhou para o envelope em sua mão, seus olhos verdes se arregalando. Ela reconheceu a caligrafia desleixada antes mesmo de ver o coração. É a minha letra. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu desenhei esse coração. Mamãe me disse para escrever o endereço porque minha letra é mais bonita. Marcos assentiu lentamente e colocou o envelope sobre a mesa entre eles. O coração rosa no canto agora significava algo completamente diferente. Não era mais apenas o desenho de uma criança anônima. Era o desenho de Grace. A menina sentada bem à sua frente. A menina com muletas cobertas de neve e um casaco fino. A menina perseguida por tubarões solitários. Você é Marcus Blackwood, disse Grace. E sua voz não era mais uma pergunta. Era uma confirmação surpresa. Você é o homem da carta da mamãe, aquele a quem ela escreveu, implorando por ajuda. Sim, disse Marcos, sua voz baixa e pesada com algo que soava como culpa. Mas você não respondeu. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o envelope, para o coração que havia desenhado com sua própria mão, depois ergueu os olhos para Marcos. Naqueles olhos verdes, não havia culpa, nem raiva, apenas a profunda tristeza de uma criança acostumada a ser rejeitada pelo mundo. Mamãe chorou, disse Grace suavemente. Quando ninguém respondeu, mamãe chorou muito. Ela tentou esconder de mim, mas eu a ouvi. Ela chorou no banheiro para que eu não soubesse. Ela achava que talvez sua caligrafia fosse muito feia, ou talvez ela não fosse educada o suficiente, ou talvez ela não merecesse ajuda. Cada palavra de Grace atingia Marcos como uma facada no peito. Ele tinha recebido aquela carta. Ele a tinha lido. Ele a guardou na carteira por 4 meses e não fez nada. Enquanto Scarlett Hayes chorava sozinha no banheiro, se perguntando o que tinha feito de errado, ainda lutando sozinha com uma criança deficiente e uma montanha de dívidas, até que finalmente caiu nas mãos de Victor Heng, porque não tinha mais para onde recorrer. Por que você guardou? Perguntou Grace com os olhos fixos no envelope. Se você não ia ajudar, por que não jogou fora? Marcos olhou para o pequeno coração rosa no canto. O coração que Grace havia desenhado com toda a inocência e a esperança de uma criança de 7 anos. Porque eu não consegui, disse ele com a voz embargada. Porque havia algo nessa carta que não me deixava esquecê-la. Eu não sabia o que era até hoje. Até você se sentar nesta mesa. Grace inclinou a cabeça, seus olhos verdes, cheios de curiosidade. O que era? Marcos manteve o olhar fixo nela por um longo momento antes de responder. Esperança, disse ele. A carta da sua mãe tinha algo que eu achava que tinha perdido há muito tempo. Ela tinha esperança. Grace olhou para a xícara de chocolate quente que começava a esfriar em suas mãos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse ponderando se deveria abrir seu coração para aquele homem desconhecido. Então, ela respirou fundo, seus ombros pequenos subindo e descendo, e começou a contar a ele. O nome da minha mãe é Scarlett, disse Grace, sua voz leve como um sopro. Ela tem 27 anos, mas parece muito mais velha do que isso. Ela tem cabelos castanhos avermelhados como os meus, e olhos verdes como os meus também. As pessoas dizem que sou uma cópia dela, mas ela é muito mais bonita do que eu. Ela simplesmente não tem mais tempo para ser bonita. Marcos ouviu em silêncio. Ele entendeu que Grace não estava falando apenas sobre sua mãe. Ela estava lhe dando algo mais valioso do que qualquer segredo comercial que ele já tivesse guardado. Estava lhe dando confiança. Eu também tinha um pai, continuou Grace com a voz mais baixa. O nome dele era Michael. Ele trabalhava em uma seguradora.
Tinha um carro bonito e costumava me levar para tomar sorvete aos domingos. Acho que ele me amava. Marcos percebeu que ela estava falando no passado. Acho, não sei. Então eu sofri um acidente. Grace tocou sua perna protética através do tecido da calça. O médico disse que não podiam salvá-la. Tiveram que amputá-la para me salvar. Mamãe chorou por 3 dias, mas papai não chorou. Ele ficou parado ali, olhando para mim, depois saiu para fumar. A voz de Grace permaneceu monótona, como se estivesse contando uma história que tivesse acontecido com outra pessoa. Mas Marcos viu como suas mãos pequenas apertaram o chocolate quente até seus nós dos dedos ficarem brancos. 2 dias depois que saí do hospital, meu pai fez as malas e foi embora. Grace disse que ele disse à minha mãe que não tinha se comprometido a criar uma criança com deficiência. Ele disse que ainda tinha toda a vida pela frente e não queria desperdiçá-la com uma filha aleijada. A raiva tomou conta de Marcos. Um homem abandonando a própria filha porque ela havia perdido uma perna. Não porque ela tivesse feito algo errado. Não porque ela tivesse mudado. Apenas porque ela não era mais perfeita para os padrões dele. Aquilo não era um pai. Aquilo era um monstro. Ele enviou os papéis do divórcio da Flórida 2 semanas depois. Grace continuou, com uma calma quase assustadora. Mamãe assinou imediatamente. Ela disse que não precisava de um homem que não sabia amar a própria filha. Ela disse que ficaríamos bem. Ela me prometeu isso. E ela cumpriu essa promessa? Marcos perguntou suavemente. Grace assentiu, mas seus olhos brilhavam. Ela se esforçou muito. Ela tinha 3 empregos. De manhã, ela trabalhava em uma padaria, das 4 horas às 10 horas. Depois, ela limpava casas das 11 horas às 17 horas. À noite, ela servia mesas em um bar das 7 à meia-noite. Ela dormia 3 ou 4 horas por dia. Marcos fez as contas na cabeça. Scarlett Hayes trabalhava quase 20 horas por dia, criando uma filha deficiente sozinha, pagando contas médicas sozinha, enfrentando o mundo sozinha. Ninguém para ajudar, ninguém para dividir o peso, apenas ela e Grace, as duas resistindo contra tudo. Eu sei que a mamãe pula refeições, disse Grace com a voz embargada. Ela acha que eu não sei. Todas as noites, no jantar, ela sempre diz que já comeu no trabalho, então não está com fome. Mas eu a vejo beber muita água e vejo que ela está ficando cada vez mais magra. E às vezes ouço seu estômago roncar quando ela me abraça enquanto eu adormeço. Marcos rangeu os dentes. Ele pensou nas festas luxuosas que frequentava, nas garrafas caras que esvaziava sem contar, nos pratos de comida que empurrava porque não gostava do sabor, enquanto em algum lugar uma mãe passava fome para que seu filho pudesse comer. Tento comer menos para que a mamãe possa comer mais, disse Grace, e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Mas a mamãe sempre me obriga a terminar tudo. Ela diz que estou crescendo, então preciso comer muito. Ela diz que não está com fome, mas está mentindo. Sei que está mentindo porque me ama. Grace enxugou as lágrimas com a manga, tentando se acalmar. Ela tinha apenas 7 anos. Não deveria ter que entender coisas assim. Não deveria ter que saber o quanto sua mãe estava se sacrificando. Mas a vida não lhe deu escolha. A vida a forçou a crescer rápido demais, a entender cedo demais, a carregar fardos pesados demais para aqueles ombros pequenos. Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço, disse Grace, com a voz cheia de orgulho. Mesmo chorando, ela nunca desiste. Ela nunca reclama. Ela apenas continua tentando. Por mim. Tudo é por mim. Marcos ouviu a história de Scarlett e algo dentro dele mudou. Mas os instintos de um homem que havia sobrevivido 15 anos no submundo lhe diziam que algo não batia certo. Victor Huang era um tubarão solitário. Sim, ele era implacável. Sim, mas não era estúpido. $25.000 não era muito dinheiro para alguém como Heng. Mandar 2 capangas para seguir uma criança de 7 anos. Persegui-la da escola até um café parecia um esforço excessivo para uma simples cobrança de dívida, a menos que não fosse apenas sobre a dívida. Grace, disse Marcos, com voz calma, mas com uma seriedade que fez a menina olhar para ele. Os homens de Wang, eles estão apenas cobrando dinheiro? Ou pediram outra coisa? A reação de Grace foi a resposta antes mesmo de ela falar. Seu rosto empalideceu, não lentamente, mas instantaneamente, como se alguém tivesse drenado todo o sangue de seu corpo. Seus olhos verdes se arregalaram, enchendo-se do medo primitivo e cru que Marcos já tinha visto muitas vezes em sua vida. O medo de alguém escondendo um segredo que poderia levá-los à morte. Grace baixou o olhar, sua voz trêmula. O Sr. Huang veio ao nosso apartamento uma vez, há cerca de 2 meses. Ele conversou com a mamãe por um longo tempo.
Então ele disse à mamãe para sair e sentou-se sozinho comigo. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Um tubarão solitário não tinha motivo para conversar em particular com uma criança de 7 anos sobre dinheiro. Isso significava que Juan queria outra coisa. O que ele perguntou a você? Disse Marcos, mantendo o tom gentil, mesmo com algo violento fervilhando dentro dele. Grace apertou o caderno coberto de estrelas contra o peito, como se fosse o único escudo que tinha. Ele me perguntou sobre o acidente, ela sussurrou. Ele perguntou se eu me lembrava de alguma coisa, se eu tinha visto alguma coisa antes de cair. Eu disse que não me lembrava de nada. Ele ficou me encarando por um longo tempo, então sorriu. Aquele sorriso me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Marcos tinha encontrado Victor Juan algumas vezes em reuniões do submundo. Ele era o tipo de homem que sorria quando outras pessoas sofriam. O tipo que sentia prazer no medo dos fracos. Vê-lo sorrir para uma criança de 7 anos não era surpreendente. Mas ouvir que ele perguntou sobre o acidente era algo completamente diferente. O que ele disse depois disso? Perguntou Marcos. Grace engoliu em seco. Sua garganta trabalhava como se ela estivesse tentando engolir um nó de medo. Ele disse que eu era uma boa criança porque não me lembrava. Ele disse, crianças que se lembram de muita coisa, às vezes se envolvem em mais acidentes. Ele disse, eu deveria continuar esquecendo, pela minha segurança, pela segurança da mamãe. Marcos sentiu sua mandíbula se fechar com tanta força que seus dentes doíam. Aquilo não era um aviso de um cobrador de dívidas. Era uma ameaça de alguém que escondia algo. Algo que Grace poderia ter visto. Algo sério o suficiente para que Hang precisasse silenciar uma criança. Grace, disse Marcos, baixando a voz. Ele perguntou, se você se lembra de alguma coisa, você também se lembra. Você se lembra? Você viu alguma coisa antes do acidente? O silêncio se prolongou. Grace olhou para o caderno em suas mãos, seus dedinhos tremendo enquanto acariciavam a capa coberta de estrelas. Quando ela olhou para cima, seus olhos verdes estavam molhados de lágrimas. Mas dentro deles havia algo mais também, expectativa. Um segredo que estava sobre aqueles ombros pequenos há muito tempo. Eu tenho um segredo, Grace sussurrou baixinho. Marcos teve que se inclinar para ouvir. Um segredo que não contei a ninguém, nem mesmo à mamãe. Marcos olhou para Grace e esperou. Ele não a pressionou, não a apressou. Ele apenas ficou sentado ali, paciente como uma rocha, dando a ela o tempo necessário para se abrir. Ele entendia que segredos guardados por muito tempo precisavam ser revelados com delicadeza, ou acabariam destruindo por dentro quem os carregava. Grace respirou fundo, seus ombros pequenos tremendo. Ela olhou ao redor do café mais uma vez, como se precisasse ter certeza de que ninguém mais pudesse ouvir. Então ela começou a falar, sua voz tão suave quanto uma respiração. Naquele dia eu não estava na escola, disse Grace. Eu sei que não deveria faltar à escola. Minha mãe ficaria muito triste se soubesse, mas naquele dia era dia de prova de educação física e eu não queria ir. Odeio aula de educação física. As outras crianças correm e eu só posso sentar e assistir por causa da minha perna. O professor disse que eu poderia fazer outra coisa, mas eu não queria. Não queria ser a criança diferente. Marcos acenou levemente com a cabeça, encorajando-a a continuar. Ele entendia esse sentimento. A sensação de estar isolado do mundo ao seu redor. A sensação de ver outras pessoas vivendo uma vida normal, enquanto você fica de fora, olhando. Saí da escola pelo portão dos fundos. Grace continuou. Eu planejava vagar um pouco e depois ir para casa antes que minha mãe saísse para o turno da tarde. Mas então vi um gato laranja com lindos olhos verdes. Ele olhou para mim como se quisesse que eu o seguisse. Sei que parece bobo, mas foi assim que me senti. Não é bobo, disse Marcos suavemente. Às vezes, as coisas mais importantes acontecem pelas razões mais simples. Segui o gato, Grace assentiu. Ele se movia muito rápido, passando por becos e ruas estreitas. Tive que me esforçar muito para acompanhá-lo com minhas muletas. Então ele parou em algum lugar muito distante, perto das docas, um antigo armazém com janelas quebradas e paredes de tijolos vermelhos descascados. Eu vi a placa do lado de fora. Pier 23. Marcos sentiu como se alguém tivesse derramado água gelada diretamente em suas veias. Pier 23. Ele conhecia aquele lugar. 10 anos atrás, aquela área estava sob o controle da família Moretti. Eles usavam os armazéns para coisas das quais ninguém queria falar. Coisas que, mesmo no submundo, eram consideradas um ultraje. O gato entrou por um buraco na parede. Grace continuou, sua voz começando a tremer mais. Eu ia voltar. Sabia que não deveria estar ali, mas então ouvi vozes.
Homens conversando. Eles estavam discutindo. Marcos se inclinou para a frente. Sobre o que eles estavam discutindo? Não consegui ouvir tudo, disse Grace, suas pequenas mãos apertando o caderno como se fosse sua única tábua de salvação. Mas ouvi um homem dizer que eles precisavam se apressar. Ele disse que alguém ficaria muito bravo se fossem pegos. O outro homem disse que ninguém encontraria nada. Ele disse que já haviam feito isso muitas vezes antes. Você os viu? Perguntou Marcos. Grace assentiu lentamente. Fiquei curioso, então entrei sorrateiramente. Havia muitas caixas de madeira e sucata velha empilhadas por toda parte, então pude me esconder atrás delas e observar. Havia 4 homens. Eles estavam em volta de um buraco que já havia sido cavado no chão de terra e estavam enterrando algo. O quê? Marcos perguntou, embora parte dele já tivesse medo da resposta. Grace ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos verdes fitavam o vazio, como se ela estivesse revivendo a cena em sua mente. Quando ela falou, sua voz era quase um sussurro, algo embrulhado em plástico preto. Grace disse, do tamanho de uma pessoa, com a forma de uma pessoa. O gato soltou um grito e correu. Grace continuou, com a voz embargada. Um dos homens se virou e olhou para onde eu estava escondido. Ele disse que ouviu algo. Outro homem disse que era apenas um rato, mas o primeiro homem não acreditou nele. Ele começou a caminhar em minha direção. Marcos sentiu seu coração bater forte. Ele sabia onde essa história iria dar. Ele sabia que Grace tinha visto algo que nunca deveria ter visto. E ele sabia que aqueles homens não eram do tipo que deixavam testemunhas viverem. Tentei correr. Grace disse, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Mas com minhas muletas, não conseguia correr rápido. Ouvi passos me perseguindo por trás. Então vi uma escada que levava ao 2º andar. Pensei que se subisse até lá, poderia me esconder. Subi o mais rápido que pude, mas o piso de madeira lá em cima era muito velho, muito podre, e quando pisei nele, ele quebrou. Grace parou por um momento, suas pequenas mãos segurando o caderno com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava tremendo, não de frio, mas de lembrança. O dia estava ressurgindo dentro dela, nítido e cru, como se tivesse acabado de acontecer. Marcos esperou. Ele não a pressionou. Ele apenas colocou a mão sobre a mesa, perto o suficiente para que Grace pudesse alcançá-la se precisasse, mas sem forçar nada. Ele havia aprendido há muito tempo que as feridas mais profundas precisavam cicatrizar à sua maneira. O piso quebrou e eu caí. Grace finalmente continuou, sua voz soando como se viesse de algum lugar distante. Mas eu não caí diretamente no nível abaixo. Havia um porão embaixo, muito profundo, muito escuro. Eu caí lá e ouvi meus ossos quebrarem. Eu queria gritar, mas não conseguia. Doía demais. Doía tanto que eu não conseguia respirar. A raiva tomou conta de Marcos, mas ele manteve o rosto calmo. Ele não queria assustar Grace ainda mais. Ela já estava apavorada o suficiente. Então ouvi passos. Grace continuou. Alguém estava descendo as escadas para o porão. Tentei ficar imóvel para fingir que estava morta. Achei que se pensassem que eu já estava morta, iriam embora. Mas então ouvi risadas. De quem é essa risada? Perguntou Marcos, com a voz baixa como um trovão distante. Do homem que me perseguiu, disse Grace com os olhos verdes fixos no vazio, como se estivesse vendo-o bem na sua frente. Ele tinha uma cicatriz muito longa no rosto, do canto do olho esquerdo até o canto da boca, como se alguém o tivesse cortado com uma faca. Quando ele sorria, a cicatriz se contraía e parecia assustadora. Nunca vou esquecer aquele rosto. Marcos sentiu seu sangue gelar. Ele sabia exatamente a quem pertencia aquela cicatriz. Tony Rossi. O submundo o chamava de Tony Scar, um assassino sem hesitação. Outrora um homem da família Moretti antes de eles entrarem em colapso. Ele era famoso por sua crueldade e pelo prazer doentio que sentia ao torturar suas vítimas. E ele gostava especialmente de atacar pessoas que não podiam se defender. Ele riu. E o que ele disse? Marcos perguntou, mantendo o tom de voz firme, mesmo com tudo dentro dele em chamas. Ele disse que eu era o garoto mais azarado de toda a cidade. Grace sussurrou, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ele disse que eu tinha visto algo que não deveria ter visto. Então ele disse algo que eu não entendi na hora. Ele disse que era sorte o piso de madeira estar podre no lugar certo. Então ele riu ainda mais alto. O que isso significava? Eu me perguntei. Eu estava com tanta dor que nem conseguia pensar. Mas mais tarde, quando estava no hospital, eu entendi. Marcos entendeu instantaneamente, e a verdade o atingiu como um soco no peito. O piso não quebrou sozinho, disse ele com a voz fria como aço.
Ele fez com que quebrasse. Grace assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu o ouvi rindo quando caí. Senhor, não surpreso, risada. Rindo como se estivesse esperando por isso, como se soubesse que eu cairia, como se tivesse planejado. Ele fez o chão quebrar de propósito. Ele queria que eu morresse. Marcos ficou sentado ali, imóvel como uma pedra. Mas dentro dele uma tempestade rugia. Não tinha sido um acidente. Tinha sido uma tentativa de assassinato. Uma criança de 7 anos tinha sido jogada em um porão profundo para silenciá-la. Uma criança com muletas e um sorriso muito corajoso para sua idade. Uma criança cujo próprio pai a abandonou porque ela perdeu uma perna. E agora Marcos sabia que ela não tinha perdido a perna por causa de um acidente. Ela a perdeu porque um assassino decidiu que sua vida não valia o segredo que ela carregava. Então o que aconteceu? Perguntou Marcos com a voz áspera. Como você ainda está viva? Eu fingi estar morta, disse Grace, sua voz monótona como se estivesse contando a história de outra pessoa. Eu fiquei deitada lá e não me movi. Não respirei fundo. Eu o ouvi se aproximando. Ele ficou bem ao meu lado. Eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Achei que fosse morrer, mas então ouvi outra pessoa chamando lá de cima. Eles disseram que precisavam ir rápido. Alguém estava chegando. Ele xingou e foi embora. Fiquei deitada ali por um tempo que nem sei dizer. Talvez horas, talvez o dia todo. Não me lembro. Só me lembro que quando acordei, estava no hospital. Minha mãe chorava ao meu lado e minha perna tinha sumido. Marcos olhou para a menina sentada à sua frente. 7 anos de idade, sem uma perna porque um assassino queria silenciá-la. Viva porque fingiu estar morta aos 7 anos. E carregou o segredo sozinha por meses porque tinha medo de que falar colocasse sua mãe em perigo. Essa criança não era apenas corajosa, ela era uma sobrevivente. E Marcos iria garantir que ela nunca mais tivesse que sobreviver sozinha. Marcos precisava saber mais. Ele precisava saber o que Grace tinha visto antes de cair no porão. A coisa envolta em plástico preto. A coisa com a forma de uma pessoa. Ele tinha a sensação de que era a chave para tudo. A razão pela qual Victor Huang queria silenciar uma criança de 7 anos. A razão pela qual Tony Scar tentou matar Grace. A razão pela qual ela carregou esse segredo sozinha por tantos meses. Grace, disse Marcos gentilmente, a coisa que eles enterraram. Você viu claramente o que era? Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o caderno em suas mãos, seus dedos minúsculos acariciando a capa coberta de estrelas, como se estivesse procurando coragem. Então ela o abriu, folheou algumas páginas e parou perto do final. Eu vi, Grace sussurrou, sua voz tremendo, antes de eles o embrulharem completamente. Eu vi parte dele. O plástico estava aberto em um canto. E eu vi. Ela ergueu os olhos para Marcos, verdes e brilhantes de lágrimas. Era uma menina muito jovem, talvez 12 ou 13 anos, cabelos longos e pretos. E ela estava usando um vestido muito bonito, azul com flores brancas. Marcos sentiu como se alguém tivesse tirado todo o ar de seus pulmões. Cabelos longos e pretos, um vestido azul com flores brancas. Essas palavras ressoaram em sua mente como um sino fúnebre. Não podia ser ela. Desenhei o que vi, disse Grace, deslizando o caderno em direção a ele. Não sou muito boa em desenhar, mas tentei desenhar para não esquecer, porque achei que aquela menina merecia ser lembrada por alguém. Marcos olhou para a página, um desenho desajeitado a lápis de cor, claramente feito por uma criança de 7 anos. Mas mesmo com as linhas desajeitadas, ele conseguiu reconhecer o que Grace tentara capturar. Um rosto emoldurado por longos cabelos pretos, um vestido azul com pequenos pontos brancos que representavam flores e os olhos fechados como se estivesse dormindo. A mão de Marcos começou a tremer. Ele não percebeu que estava tremendo até que a carteira no bolso do paletó começou a escorregar. Ele tentou segurá-la, mas seus dedos não obedeciam. A carteira bateu no chão e, ao cair, abriu-se, espalhando as fotografias pelo chão. Grace se abaixou para ajudar, suas pequenas mãos recolhendo as fotos espalhadas. Então ela parou, ficou imóvel, olhando para uma foto em sua mão. Senhor, Grace sussurrou, sua voz cheia de horror. Esta menina. Marcos não precisou olhar para saber qual foto ela estava segurando. Aquela que ele carregava consigo há 10 anos. Aquela que ele olhava todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar. Uma foto de Olivia, sua irmãzinha, tirada um mês antes de ela desaparecer. Na foto, Olivia estava sorrindo, seus longos cabelos negros ao vento, vestindo seu vestido favorito, um vestido azul com flores brancas. Esta é a menina do meu desenho, disse Grace com a voz trêmula. Esta é a menina que eles enterraram. Tenho certeza.
O cabelo é o mesmo, o vestido é o mesmo, o rosto também é o mesmo. Senhor, quem é ela? Marcos não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de olhar para a foto de Olivia nas mãos de Grace. Depois, depois para o desenho desorganizado no caderno, e então de volta para a foto. 10 anos. 10 anos ele procurou por sua irmã. 10 anos ele virou a cidade de cabeça para baixo, destruiu famílias da máfia, queimou impérios clandestinos, tudo por uma única pista sobre o paradeiro de Olivia. 10 anos ele viveu com a esperança de que ela ainda estivesse viva em algum lugar, que alguém a tivesse sequestrado e a mantivesse refém, que um dia ele a encontraria e a traria para casa. Mas a verdade era ainda mais dolorosa. Olivia não tinha sido morta há 10 anos. Ela tinha sido mantida escondida nas sombras todo esse tempo. Eles só a trouxeram para o Pier 23 para silenciá-la para sempre há alguns meses. Ela não estava debaixo daquela terra fria há uma década, apenas pelos mesmos poucos meses em que Grace carregava esse segredo pesado, enquanto Marcos a procurava em todos os outros lugares. Minha irmã, Marcos finalmente conseguiu dizer. Sua voz quebrava como vidro. Essa é minha irmã, Olivia. Ela desapareceu há 10 anos. Eu a procuro há 10 anos. Nunca parei de procurar. E você? Você a encontrou? Grace olhou para Marcos com os olhos cheios de lágrimas. Ela não disse nada. Apenas se levantou, contornou a mesa e abraçou o homem que tremia. Um pequeno abraço de uma criança de 7 anos. Mas de alguma forma, era a única coisa que mantinha Marcos inteiro. A única coisa que o impedia de desmoronar completamente. E então as lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez em 10 anos, Marcus Blackwood chorou. Ele chorou por sua irmã perdida. Ele chorou pelos anos de busca sem esperança. Ele chorou pela menina que o abraçava. Aquela que carregava esse segredo sozinha há muito tempo. Sinto muito, Grace sussurrou em seu ombro. Sinto muito pela sua irmã. Gostaria de ter dito algo antes. Gostaria de ter podido salvá-la. Eles ficaram sentados assim por um longo tempo. Marcos não sabia por quanto tempo. Talvez alguns minutos. Talvez uma hora inteira. O tempo parecia ter parado dentro daquele pequeno café. Ninguém ousava se aproximar da mesa deles. Ninguém ousou quebrar o momento em que o chefe da máfia mais famoso de Nova York chorava nos braços de uma criança de 7 anos. Finalmente, Marcos respirou fundo e gentilmente soltou Grace. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. O movimento desajeitado de um homem que não estava acostumado a chorar. 10 anos. 10 anos ele construiu uma parede ao redor do seu coração. 10 anos ele transformou a dor em raiva. Transformou o desejo em combustível para a vingança. E em apenas alguns minutos, uma menina com muletas e um caderno cheio de estrelas destruiu tudo isso. Você não precisa se desculpar, disse Marcos com a voz rouca. Você não fez nada de errado. Você é apenas uma criança. Você não poderia ter salvado ninguém, mas me deu o que eu estava procurando há 10 anos. Você me deu a resposta. Grace voltou para a cadeira, seus olhos verdes ainda vermelhos de tanto chorar. Ela olhou para a foto de Olivia ainda sobre a mesa, depois para o desenho em seu caderno. Desculpe meu desenho ser tão ruim, disse ela baixinho. Ela era muito mais bonita na vida real. Bonita como um anjo. Marcos olhou para o esboço desorganizado, as linhas desajeitadas de uma criança de 7 anos, tentando se agarrar a algo terrível que ela havia testemunhado. E ele percebeu que esse desenho, por mais imperfeito que fosse, era o presente mais precioso que ele já havia recebido. Era uma prova, era a verdade, era um caminho para a justiça para Olivia. Grace, disse Marcos, recuperando um pouco da calma. Você disse que os ouviu discutindo. Você ouviu algum nome? O nome de uma pessoa? De um grupo? Alguma coisa? Grace franziu a testa, tentando se lembrar. Ela fechou os olhos, os lábios apertados em concentração. Eu não ouvi muito, disse ela lentamente. Eles falavam baixinho e eu estava com medo, mas me lembro do homem com a cicatriz, aquele que me perseguiu. Quando ele desceu ao porão para verificar se eu ainda estava viva, ele estava ao telefone com alguém. Marcos se inclinou. O que ele disse? Ele disse que estava feito. Grace continuou, sua voz tremendo enquanto a memória voltava. Ele disse que uma garotinha viu algo, mas ele cuidou disso. Então ele ficou em silêncio e ouviu. Depois riu e disse, não se preocupe, Moretti nunca saberá que houve uma testemunha. Ele disse que culparia os imigrantes se alguém perguntasse. Moretti. O nome ressoou na mente de Marcos. A família Moretti, uma das famílias mafiosas mais antigas de Nova York. Há 10 anos, eles eram os maiores rivais de Marcos. Controlavam a maior parte do lado leste da cidade
e entraram em colapso apenas 6 meses após o desaparecimento de Olivia. Marcus acreditava ter destruído a família em uma guerra territorial comum. Ele nunca havia relacionado o desaparecimento de Olivia aos Moretti. Mas agora tudo estava claro. Moretti havia ordenado a morte de Olivia. Talvez para punir Marcus. Talvez para enviar uma mensagem. Talvez simplesmente porque podiam. E mantiveram sua irmã em cativeiro por 10 longos anos. Um fantasma vivo em seu território. Quando o Império Moretti finalmente desmoronou, Tony Scar e Victor Huang decidiram apagar a última prova. Eles escolheram o Pier 23 como seu local de descanso final. No mesmo dia em que Grace estava observando das sombras. "Você se lembra de mais alguma coisa?" perguntou Marcus. "Alguma coisa sobre Moretti?" "Lembro que ele disse que Moretti pagaria quando tivesse provas", disse Grace. "Ele disse que enviaria fotos. Então tirou fotos de mim deitada no porão. Fingi estar morta, então não me movi. Ele pensou que eu estava morta e foi embora." A raiva fervia nas veias de Marcus. Eles fotografaram Grace como um troféu. Pensaram que ela estava morta e queriam provas para receber o pagamento. Não foi apenas assassinato. Era um negócio. A vida de Olivia. A vida de Grace. Tudo tratado como mercadoria para ser comprada e vendida. "A família Moretti se foi", disse Marcus com a voz gelada. "Mas Tony Scar ainda está vivo. E Victor Hang está claramente trabalhando com ele. Eles estão tentando silenciá-la porque sabem que você é a única testemunha que resta. Eles sabem que você pode conectá-los ao assassinato de Olivia." Grace olhou para ele com medo inundando seus olhos. "Eles vão me matar?" "Não", disse Marcus, e sua voz transmitia certeza absoluta. "Eles nunca mais vão tocar em você. Eu prometo." Marcus respirou fundo e soltou o ar lentamente. Ele fechou os olhos por um segundo, apenas um segundo, para empurrar a dor e a fúria para o fundo do peito. Ele não podia deixar a emoção controlá-lo naquele momento. Ele precisava de calma, de cálculo, da disciplina fria e implacável que o mantinha vivo e no topo há 15 anos. Quando ele abriu os olhos, algo em seu olhar havia mudado. Não era o olhar de tristeza de um irmão que acabara de descobrir a verdade sobre sua irmã. Era o olhar de Marcus Blackwood, o chefe da máfia. Uma tempestade em um corpo humano. O homem cujo nome fazia metade de Nova York se curvar. "Grace", disse Marcus, com voz baixa e firme. "Ouça-me." Grace olhou para cima, seus olhos verdes ainda vermelhos. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. "Esperando. Preciso que você faça algo muito importante", Marcus disse gentilmente, mas com o peso de uma ordem. "Sente-se bem aqui. Continue bebendo seu chocolate quente. E não importa o que aconteça, não importa o que você ouça, não olhe para a porta. Você consegue fazer isso?" Grace o estudou por um longo momento. Ela não perguntou por quê. Ela não perguntou o que iria acontecer. Ela apenas acenou com a confiança absoluta de uma criança que finalmente encontrou alguém em quem confiar depois de muitos anos sendo traída pelo mundo. "Vou ficar bem aqui", Grace prometeu. "Tenha cuidado." Marcus quase sorriu. Quase. Essa garotinha, mesmo assustada, estava preocupada com ele. Ela disse para ele tomar cuidado, como se fosse ele quem precisasse de proteção, e não o contrário. Ele se levantou lentamente, sem pressa. Cada movimento carregava uma ameaça silenciosa que qualquer pessoa do submundo reconheceria instantaneamente. Ele alisou o colete, abotoou os botões e começou a caminhar em direção à entrada. O café parecia ter congelado. As conversas cessaram. As colheres pararam de mexer nas xícaras de café. Até a máquina de café expresso parecia ter escolhido esse momento para ficar em silêncio. Todos sentiram a mudança no ar. Eles talvez não soubessem quem era Marcus Blackwood. Talvez não entendessem o que estava acontecendo, mas o instinto de sobrevivência mais primitivo do corpo humano gritava que um predador estava se movendo e que era melhor não chamar sua atenção. Os dois homens perto da porta perceberam que Marcus estava vindo em direção a eles. Um deles tentou parecer normal, baixando os olhos para o jornal em suas mãos. O outro colocou o telefone na mesa, seu corpo ficando tenso como um fio esticado. Eles sabiam quem ele era. Claro que sabiam. Qualquer pessoa que trabalhasse no submundo de Nova York conhecia o rosto de Marcus Blackwood. E eles também sabiam que se ele estava caminhando em direção a eles com aquela expressão, eles haviam cometido um erro muito grave. Marcus parou na mesa deles. Ele não falou nada. Apenas ficou ali, olhando para os dois homens que lutavam para não demonstrar medo. O silêncio se prolongou, pesado, sufocante. Dentro do café, ninguém ousava respirar muito alto. Então Marcus falou: "Boa tarde, senhores." Sua voz era suave como seda e afiada como uma lâmina.
Os dois homens olharam para Marcos com os olhos de presas encurraladas em um canto. O maior, com uma barba espessa e uma jaqueta de couro preta, tentou manter a calma e falhou miseravelmente. Sua mão sobre a mesa tremia. O outro, mais magro, com o rosto comprido e olhos inquietos, tinha suor escorrendo pela testa, apesar do ar frio. O Sr. Blackwood, o maior, falou primeiro, tentando soar respeitoso, mas sem conseguir esconder o medo. Não sabíamos que você estava aqui. Estamos apenas fazendo uma pausa. Não queríamos causar problemas. Marcos não respondeu imediatamente. Puxou uma cadeira da mesa ao lado e sentou-se à frente deles, de forma lenta e deliberada. Colocou as duas mãos sobre a mesa, entrelaçou os dedos e olhou para eles com um olhar que reservava para pessoas que estavam prestes a perder o direito de ver o filho amanhã. Vou perguntar uma vez, disse Marcos, com uma voz leve como uma brisa passageira. Vocês vão responder com sinceridade. E se eu descobrir que estão mentindo, prometo que Victor Huang terá que recolher o que restar de vocês no fundo do East River. Nós entendemos. O magro deixou escapar, acenando com a cabeça como um boneco. Nós vamos contar tudo. Juramos. Marcos acenou com a cabeça lentamente. A menina, por que vocês estão seguindo ela? O mais gordo engoliu em seco. Estamos apenas seguindo ordens. O Sr. Huang nos disse para vigiar a criança e sua mãe. Garantir que elas não fujam antes de pagarem as dívidas. Só isso. Só isso? Marcos perguntou, um canto de sua boca se levantando em um sorriso frio. Huang manda 2 homens para seguir uma criança de 7 anos o dia todo por causa de os $25.000. Você acha que sou idiota? Os 2 homens se entreolharam, o pânico evidente em seus olhos. O silêncio durou alguns segundos antes que o magro se quebrasse e começasse a falar. Alguém pagou ao Sr. Hang, sussurrou ele com a voz trêmula. $50.000 para cuidar da família Reis. Cuidar, repetiu Marcos, com um tom de voz calmo como águas antes da tempestade. O que significa cuidar? O homem mais corpulento baixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos de Marcos. Fazer com que desapareçam, especialmente a criança. Alguém quer que ela não possa mais falar com ninguém. Quem pagou? Marcos perguntou, sua voz ainda calma, mas com algo perigoso fervilhando por baixo. Não sabemos o nome, disse o magro rapidamente. O Sr. Huang não nos contou, mas nós o ouvimos ao telefone uma vez. A voz do outro lado parecia estranha. Que tipo de voz? Marcos perguntou. Italiana. O mais corpulento interrompeu. Italiano à moda antiga. Como os velhos da Little Italy. Sotaque forte. Ele chamou essa pessoa de chefe. Marcos sentiu a fúria acender em seu peito, mas seu rosto permaneceu frio como gelo. Uma voz italiana. O chefe. A família Moretti. Mesmo que ele acreditasse que eles tivessem desaparecido completamente. Claramente alguém havia sobrevivido, e essa pessoa estava tentando silenciar a única testemunha que poderia conectá-los ao assassinato de Olivia. O que mais vocês sabem? Perguntou Marcos. É isso. Juramos, implorou o magro. Somos apenas soldados, seguimos ordens, não fazemos perguntas. O Sr. Huang apenas disse para vigiar o garoto, relatar cada movimento e esperar pela próxima ordem. Qual é a próxima ordem? Perguntou Marcos. Silêncio. Os 2 homens se entreolharam, com o medo estampado nos rostos. Eu perguntei qual é a próxima ordem, repetiu Marcos, e sua voz baixou para um sussurro que era pior do que qualquer grito. Se a família não puder pagar até sexta-feira, engoliu o mais corpulento. Devemos levar a criança. Levá-la para onde? Para o armazém no Pier 23. Pier 23. O mesmo lugar onde Olivia havia sido enterrada. Eles iriam levar Grace para o mesmo lugar. Fazer a mesma coisa. Enterrá-la ao lado de sua irmã. Marcos levantou-se. Ele olhou para os 2 homens tremendo diante dele. E quando falou, sua voz trazia a certeza de uma sentença de morte. Vocês vão deixar esta cidade em 24 horas. Não vão entrar em contato com Victor Hang. Não vão mencionar o nome de Grace Hayes ou de sua família para ninguém. Se eu souber que vocês apareceram a menos de 160 quilômetros de Nova York, vou encontrá-los e vocês vão desejar nunca ter nascido. Os 2 homens acenaram freneticamente com a cabeça, com os rostos pálidos. Nós entendemos, gaguejou o mais corpulento. Nós vamos embora agora mesmo. Saiam, disse Marcos. Eles se levantaram de um salto, derrubando as cadeiras, e saíram correndo do café como se o diabo estivesse atrás deles. A porta se fechou atrás deles, deixando o café em silêncio absoluto. Marcos ficou ali por um momento, olhando através do vidro, enquanto a neve continuava caindo suavemente lá fora. Então ele se virou e voltou para a mesa de Grace. A menina ainda estava sentada lá, exatamente como ele havia dito.
Ambas as mãos envolviam a xícara de chocolate quente que havia esfriado. Ela não olhou para a porta o tempo todo, mas quando Marcus se sentou, ele viu seus ombros pequenos tremendo. "Eles foram embora, senhor?" perguntou Grace. Quando Marcus se sentou, sua voz era baixa e trêmula. "Eles foram embora", respondeu Marcus, com um tom mais gentil do que alguns minutos atrás. "Eles não vão voltar. Nunca mais." Grace olhou para ele com seus grandes olhos verdes, cheios de admiração e curiosidade. Ela ouviu a voz de Marcus quando ele enfrentou aqueles dois homens. Sentiu a mudança no ar, o medo se espalhando pelo café, e viu dois homens 2 vezes maiores que ela correrem para a porta como se suas vidas dependessem disso. "Você é um super-herói?" perguntou Grace com os olhos brilhando com algo que parecia esperança, como os dos quadrinhos que eu lia. Marcus olhou para ela por um longo momento. Se ela soubesse quem ele realmente era, se soubesse o que ele havia feito nos últimos 15 anos, as pessoas que ele havia feito desaparecer, as famílias que havia destruído, o império que havia construído com medo e sangue, ela não o chamaria de super-herói. Ela fugiria dele como todos os outros. "Não sou um herói, Grace", disse Marcus com voz baixa e honesta. "Eu fiz muitas coisas ruins na minha vida, muitas coisas das quais não me orgulho. Não sou um homem bom, da maneira como o mundo define isso." Mas ele parou e olhou nos olhos verdes claros que o esperavam. Olhos que não o temiam. Olhos que confiavam nele. Olhos como os de Olivia, que o olhavam há 10 anos. "Mas eu vou te proteger", disse Marcus, e sua voz carregava o peso de um juramento. "Não sei se mereço ser chamado de herói, mas tenho certeza de uma coisa. Ninguém vai machucar você novamente. Ninguém vai machucar sua mãe novamente. Eu prometo." Grace ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre cada palavra em sua mente. Então ela fez algo que surpreendeu Marcus. Ela sorriu, não o sorriso brilhante e despreocupado de uma criança sem preocupações. O sorriso de alguém que havia passado por muita dor e finalmente encontrado um fio de esperança ao qual se agarrar. "Não preciso que você seja um super-herói", disse Grace suavemente. "Só preciso que você seja você mesmo. Alguém que não vai abandonar a mim e a minha." Marcus sentiu seu coração. O coração que ele acreditava ter se transformado em pedra há muito tempo, derretendo ali mesmo, diante daquela menina de 7 anos. Ela havia perdido o pai, perdido uma perna, quase perdido a vida, e tudo o que ela pedia era uma pessoa que não a abandonasse. Era um pedido tão pequeno que doía. E Marcus decidiu que seria essa pessoa, mesmo que não merecesse. Mesmo que tivesse feito muitas coisas terríveis, ele seria aquele que não abandonaria Grace e sua mãe. "Não vou deixar vocês", disse Marcus, com a voz embargada. "Prometo." Grace assentiu como se fosse tudo o que precisava ouvir. Ela levantou a mão para enxugar as últimas lágrimas do rosto e então olhou para ele com expectativa. "O que fazemos agora, senhor?" Marcus se levantou e estendeu a mão para Grace. "Agora, preciso conhecer sua mãe." O Mercedes preto de Marcus parou em frente a um prédio de apartamentos gasto na periferia do Brooklyn. Ele olhou pela janela e sentiu algo apertar sua garganta. O prédio parecia ter sobrevivido décadas sem nunca ter sido reformado. As paredes de tijolos estavam rachadas e descascadas. As janelas estavam cobertas de poeira, algumas quebradas e remendadas com tiras de fita adesiva. A escada de incêndio do lado de fora estava tão enferrujada que Marcus não tinha certeza se aguentaria o peso de uma pessoa. "Esta é a minha casa", disse Grace sem vergonha ou constrangimento na voz. "Não é muito bonita, mas é acolhedora. Minha mãe sempre diz, uma casa não precisa ser bonita, só precisa ter amor." Marcus não disse nada. Abriu a porta do carro e saiu. Depois contornou o carro para ajudar Grace a descer. Ela pegou as muletas dele e começou a caminhar em direção à entrada da frente do prédio. A porta da frente não tinha fechadura, ou melhor, a fechadura havia sido quebrada há muito tempo e ninguém se preocupou em consertá-la. Marcus empurrou a porta pesada e entrou. O cheiro de mofo úmido o atingiu imediatamente. O corredor era escuro e estreito. A única luz vinha de uma lâmpada piscando no teto, que piscava de forma irregular. As paredes estavam descascando em grandes manchas, expondo tijolos cinza opacos por baixo. O piso era de azulejos antigos, muitos deles rachados e quebrados. "Onde fica o elevador?" Marcus perguntou quando não viu nada além da escada. "Não há elevador", Grace respondeu com naturalidade. "Este prédio é muito antigo. Tenho que usar as escadas." Marcus olhou para elas. Degraus de concreto desgastados, uma grade de ferro enferrujada,
luz fraca que nem permitia ver cada degrau claramente. E ele se lembrou que Grace havia dito que morava no 5º andar. O 5º andar, sem elevador, uma criança de 7 anos com uma perna engessada, subindo 5 lances de escada todos os dias, indo para a escola e voltando para casa, dia após dia, enquanto outras crianças eram levadas de carro. Mamãe quer um andar mais baixo, disse Grace, como se pudesse ler os pensamentos de Marcos. Mas o aluguel é mais caro nos andares inferiores. O 5º andar é o mais barato porque ninguém quer subir tão alto. Estou acostumada. Tudo bem, tudo bem. Ela disse que está tudo bem. Como se subir 5 lances de escada com uma perna só todos os dias fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ela não merecesse uma vida mais fácil do que essa. Marcos sentiu raiva e tristeza se misturando em seu peito. Ele não disse nada, apenas seguiu Grace quando ela começou a subir. Ele diminuiu o ritmo para acompanhá-la, observando o cuidado com que ela colocava as muletas em cada degrau. A maneira como seu pequeno corpo se tensionava a cada movimento. No 3º andar, Grace já estava ofegante. No 4º, ela teve que parar para descansar, com o suor escorrendo pela testa. Mas ela não reclamou. Ela não choramingou. Ela apenas sorriu para Marcos e continuou subindo. Finalmente, eles chegaram ao 5º andar. Grace conduziu Marcos por um corredor estreito e escuro, passando por portas silenciosas e paredes manchadas de umidade. Ela parou na última porta, uma porta de madeira velha com o número 501 pintado à mão. A porta se abriu antes que Grace pudesse bater, e Marcos a viu. Scarlett Hayes, a mulher da carta que ele guardava há 4 meses. Ela estava parada na porta, tão magra que Marcos podia ver suas clavículas salientes através do tecido de uma camisa velha. Seu cabelo castanho avermelhado era igual ao de Grace, mas opaco e desgastado, preso em um coque apressado na nuca. Seu rosto estava pálido, com sombras profundas sob os olhos, marcas de noites sem dormir e dias de trabalho exaustivos. Mas seus olhos eram verdes, exatamente como os de Grace, e transbordavam preocupação quando ela viu sua filha. Então eles se transformaram em medo no instante em que ela viu Marcos atrás dela. "Grace!" Scarlett exclamou, com a voz áspera e trêmula. "Onde você estava?" Estava muito preocupada. "Quem é esse?" Ela puxou Grace para trás dela em um movimento protetor, seus olhos verdes fixos em Marcos com o foco cansado de uma mãe animal protegendo seu filhote. "O que você quer com minha filha?" "Mãe, está tudo bem?" disse Grace rapidamente, tentando sair de trás da mãe. "Este é Marcos. Ele me salvou. Ele me protegeu dos homens maus." Scarlett não soltou os ombros de Grace. Seus olhos verdes permaneceram fixos em Marcos, cheios de suspeita e alerta. Ela vivia há tempo suficiente neste mundo para saber que não havia bondade sem motivo, especialmente vinda de homens internos caros, aparecendo em um prédio pobre como aquele. "Marcos!" Scarlett repetiu o nome como se estivesse procurando em sua memória. "Marcos o quê?" "Marcus Blackwood." Grace respondeu por ela, animada. "Ele é o homem da sua carta. Aquele a quem você escreveu pedindo ajuda há 4 meses. A mudança no rosto de Scarlett aconteceu instantaneamente. O medo se transformou em choque. O choque se transformou em reconhecimento. E o reconhecimento se transformou em uma raiva fria que Marcos não esperava de uma mulher tão magra e exausta. "Você", disse Scarlett, com a voz gelada. "Você é Marcus Blackwood. O homem a quem escrevi implorando por ajuda enquanto minha filha estava deitada em uma cama de hospital. O homem em quem depositei toda a minha esperança. O homem por quem esperei semanas para ter uma resposta e você nunca respondeu." "Mãe", Grace começou, preocupada, mas Scarlett não a deixou terminar. Ela empurrou Grace gentilmente para dentro do apartamento e saiu para o corredor, enfrentando Marcos de frente, mesmo que ela só chegasse aos ombros dele. Mesmo sendo tão magra que um vento forte poderia derrubá-la, Scarlett Hayes ficou ali com o orgulho de alguém que não tinha mais nada a perder. "Quer saber, Sr. Blackwood?" disse Scarlett com a voz trêmula de raiva. "Eu escrevi aquela carta quando Grace tinha acabado de perder a perna. Quando eu não sabia como pagaria as contas do hospital. Quando meu marido tinha acabado de me deixar e eu estava completamente sozinha. Escrevi para tantas pessoas, instituições de caridade, políticos, qualquer um que eu achasse que poderia ajudar. E escrevi para você porque alguém me disse que você ajudava famílias em dificuldades, que tinha uma clínica secreta para crianças, que era um homem poderoso, mas que também tinha coração." Marcos ficou parado e ouviu. Ele não interrompeu. Ele não se defendeu. Ele apenas ficou ali e aceitou a raiva dela como o castigo que merecia.
Eu esperei. Scarlett continuou, sua voz começando a falhar. Todos os dias eu verificava a caixa de correio. Todos os dias eu tinha esperança. E todos os dias era uma decepção. Nenhuma resposta, nem uma única palavra. Como se minha carta não existisse. Como se minha filha não merecesse importância. Ela parou e respirou fundo para se acalmar. Então não fique aí parado com seu terno caro e seu carro luxuoso fingindo que se importa. Não preciso da sua piedade tardia. Eu superei isso sozinha. Encontrei outro caminho. Mesmo que esse caminho significasse pedir dinheiro emprestado a Victor Heng, mesmo que esse caminho significasse que agora estou afogada em dívidas. Mas pelo menos fiz isso com minhas próprias mãos, sem a sua caridade. Marcus ficou em silêncio por um longo momento depois que ela terminou. Scarlett ficou ali respirando com dificuldade, seus olhos verdes brilhando com o fogo de uma mãe que lutava sozinha há muito tempo. Ela não abaixou a cabeça para ele como todos os outros. Ela olhou diretamente nos olhos dele com uma rebeldia que ele raramente via em alguém. E de alguma forma, isso fez com que ele a respeitasse mais do que quase qualquer pessoa que conhecera em 15 anos. Você está certa, Marcus finalmente disse com voz baixa e sincera. Recebi sua carta. Eu a li e não respondi. Isso foi culpa minha. Scarlett cruzou os braços esperando. Mas há algo que você não sabe, disse Marcus, enfiando a mão no paletó e tirando o envelope amassado e familiar. Guardei essa carta por 4 meses na minha mesa. Não respondi, mas também não consegui jogá-la fora. Toda vez que eu pretendia jogá-la no lixo, via o pequeno coração no canto. O coração que sua filha desenhou, e eu não consegui fazer isso. Scarlett olhou para o envelope na mão de Marcus, reconhecendo sua própria caligrafia e o coração que Grace havia desenhado. Seus olhos piscaram como se ela estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Ela perguntou com a voz mais baixa agora. Por que guardá-la se você não ia ajudar? Porque sua carta me lembrou de alguém, disse Marcus. Alguém que perdi há muito tempo. Ela me lembrou da esperança que eu achava que estava morta. Eu não sabia por que não conseguia jogá-la fora. Não até hoje. Não até sua filha se sentar à minha mesa naquele café e me pedir para protegê-la. Scarlett ficou em silêncio. Ela olhou para Marcus, depois para Grace, parada na porta com olhos preocupados. Então ela olhou de volta para Marcus. Eu não preciso de caridade, disse ela. Mas sua voz havia perdido um pouco de sua aspereza. Não quero ficar devendo nada a ninguém. Já tenho dívidas suficientes. Isso não é caridade, disse Marcus, e sua voz transmitia uma certeza inabalável. Isso é família protegendo família. O apartamento de Scarlett tinha apenas 2 cômodos, uma sala que servia também como cozinha e um quarto que ela deu para Grace. Scarlett dormia em um sofá velho na sala, um sofá com molas saindo em vários lugares e estofamento gasto e rasgado. Mas o apartamento era limpo, arrumado e aconchegante da maneira que só o amor poderia tornar algo aconchegante. Grace adormeceu no quarto depois de comer o jantar simples que Scarlett preparou. Ela estava exausta após um dia agitado e seus olhos se fecharam no momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. Scarlett a cobriu, beijou sua testa e fechou a porta silenciosamente. Agora eram apenas ela e Marcus na sala apertada. Scarlett preparou chá, do tipo barato, comprado em um supermercado de descontos, mas ainda assim ofereceu uma xícara a Marcus com simples cortesia. Ele recusou o café, mas aceitou o chá, e eles se sentaram um em frente ao outro, sob a luz fraca da única lâmpada que ainda funcionava no apartamento. Grace me contou, disse Scarlett, com voz suave e cansada, sobre o que ela viu naquele armazém, sobre a menina que enterraram, sobre como era sua irmã. Marcus olhou para o chá em suas mãos, o vapor subindo como uma névoa fina. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse decidindo se deveria se abrir com aquela mulher. Mas então percebeu que Scarlett havia compartilhado sua história com ele. Ela havia lhe mostrado sua ferida. Talvez fosse hora de ele fazer o mesmo. Olivia era minha meia-irmã. Começou Marcus com a voz baixa e distante. Meu pai teve um relacionamento com outra mulher depois que minha mãe morreu. Essa mulher deu à luz Olivia e foi embora quando ela tinha apenas alguns meses de idade. Meu pai a trouxe para casa e a criou. Ele a amava da mesma forma que me amava. Mesmo tendo mães diferentes, Scarlett ouviu em silêncio. Suas mãos envolveram o chá como se ela estivesse procurando calor. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos, Marcus continuou. Um acidente de carro, repentino. Ninguém esperava por isso. Um dia ele estava lá. No dia seguinte ele se foi. E eu, um jovem de 18 anos que acabara de perder o pai,
Tive que me tornar o guardião da minha irmã de 4 anos. Você a criou sozinho? Perguntou Scarlett baixinho. Ninguém ajudou, disse Marcus. Os parentes não queriam acolher uma criança que era o erro de outra pessoa. Os amigos do meu pai desapareceram logo após o funeral. Tive que abandonar a escola e aceitar qualquer trabalho que aparecesse para manter nós dois vivos. Então percebi que a maneira mais rápida de ganhar dinheiro não era com trabalho honesto. Ele olhou para cima, com amargura nos olhos. Entrei no submundo por causa da Olivia, porque precisava de dinheiro para alimentá-la, mandá-la para a escola, comprar roupas para ela, garantir que ela tivesse uma vida melhor do que a minha. Disse a mim mesmo que seria apenas temporário, que quando tivesse o suficiente, pararia. Mas aquele mundo não deixa ninguém parar. Uma vez que você entra, não há como sair. Scarlett deu um pequeno aceno de cabeça. Ela entendia isso. Ela entendia fazer coisas que você não queria fazer pelas pessoas que amava. Ela entendia ser puxada para uma corrente da qual você não conseguia sair. Olivia cresceu e se tornou a melhor garota que eu já conheci, disse Marcus, sua voz suavizando ao pronunciar o nome dela. Inteligente, gentil, sempre capaz de ver algo de bom nas pessoas, mesmo naquelas que não mereciam. Ela sabia o que eu fazia para ganhar a vida. Ela não aprovava, mas nunca deixou de me amar. Ela dizia que dentro de mim, eu ainda era o bom irmão que havia sacrificado tudo para criá-la. Marcus parou e respirou fundo. 10 anos atrás, quando Olivia tinha 12 anos, ela desapareceu. Scarlett viu os ombros de Marcus enrijecerem. Eu estava construindo meu império e tinha inimigos. Marcus continuou. A família Moretti era um deles. Eles e eu brigávamos por território repetidamente. Eu achava que eles não ousariam tocar na minha família porque eu era forte o suficiente. Eu estava errado. Um dia, Olivia não voltou para casa depois da escola. Eu esperei. Continuei esperando. Liguei para todos que ela conhecia. Ninguém sabia de nada. Ela desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele olhou para Scarlett, com os olhos cheios de dor. Eu vasculhei a cidade inteira. Destruí a família Moretti. Fiz tudo o que pude para encontrá-la. Mas não havia nenhum vestígio, nenhuma pista, nada. 10 anos. 10 anos eu vivi sem saber se ela estava viva ou morta, sem saber onde ela estava, sem saber se ela estava sofrendo. E durante todos esses 10 anos, você nunca parou de procurar? Perguntou Scarlett, suavemente. Nunca, disse Marcus, com a voz embargada. Eu nunca perdi a esperança. Mesmo quando todos me diziam que ela estava morta. Mesmo quando a lógica me dizia que ninguém poderia sobreviver 10 anos em cativeiro, eu ainda tinha esperança. Porque se eu perdesse a esperança, isso significaria que eu a havia abandonado. E eu não poderia fazer isso. Nunca. Scarlett não disse nada. Ela não ofereceu consolo barato. Não, tudo vai ficar bem. Não, eu sei como você se sente. Ela sabia que havia dores que nenhuma palavra poderia amenizar. Feridas profundas demais para qualquer frase alcançar. Então, ela simplesmente ficou sentada ali, em silêncio, ao lado dele. Sem julgamento, sem piedade, apenas presença. E de alguma forma, seu silêncio dizia mais do que qualquer outra coisa poderia dizer. Marcus olhou para a mulher à sua frente, magra, desgastada, carregando o peso do mundo nos ombros, e ainda assim sentada ali, ouvindo-o, um estranho, expressar sua dor em voz alta. Ela não tinha medo dele como os outros tinham. Ela não queria nada dele. Ela estava apenas ali. E de alguma forma isso significava mais do que qualquer coisa que ele sentira em 10 anos. Agora eu sei, disse Marcus, quebrando o silêncio. Olivia se foi, Scarlett. Eles não a mataram naquela época. Eles a mantiveram escondida em algum canto escuro desta cidade por 10 longos anos, enquanto eu a procurava pelo mundo. Ela estava tão perto, mas tão longe. Eles só a transferiram para aquele armazém e a silenciaram há alguns meses para cobrir seus rastros. Eu não estava apenas procurando por um fantasma. Eu estava procurando por uma irmã que esperava por um resgate que nunca veio, até que fosse tarde demais. Sua voz falhou, e eu falhei com ela. Você não falhou, Scarlett finalmente disse, sua voz gentil, mas firme. Você não sabia. Ninguém te contou. Você fez tudo o que podia. Isso não é falha. Marcus balançou a cabeça, um sorriso amargo se formando em sua boca. 10 anos, Scarlett. 10 anos eu vivi com um único propósito, vingança. Encontrar as pessoas que mataram minha irmã e fazê-las pagar. Eu destruí a família Moretti. Achei que tinha pago a dívida de sangue, mas acontece que eu nunca toquei nos verdadeiros culpados. Tony Scar ainda está vivo, Victor Heng ainda está por aí. E agora que sei a verdade,
Agora que posso realmente vingar Olivia, fico me perguntando o que acontecerá depois. Marcus olhou para as mãos. Mãos que fizeram coisas brutais demais ao longo de 15 anos. Vivi para me vingar durante 10 anos, disse ele baixinho. Era a única coisa que me fazia sair da cama todas as manhãs. A única razão pela qual continuei a existir. Mas quando a vingança estiver consumada, não sei para que vou viver. Não sei viver para outra coisa que não seja o ódio e a dor. Scarlett ficou em silêncio por um momento, estudando o homem à sua frente, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York, o homem que a cidade temia. Mas, sentado ali em seu pequeno apartamento surrado, ele era apenas um homem que não sabia mais onde se posicionar. Um irmão de luto por sua irmã, um ser humano em busca de significado. Talvez, disse Scarlett lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Talvez você possa tentar viver pelas pessoas que ainda estão vivas, pelas pessoas que precisam de você. Marcus olhou para ela com confusão nos olhos. As pessoas que ainda estão vivas? Scarlett assentiu, seu olhar vagando para a porta do quarto onde Grace dormia. Minha filha, ela disse que carregou esse segredo sozinha por meses, porque tinha medo de que falar me colocasse em perigo. 7 anos, uma perna, ameaçada por assassinos, e ela ainda pensava em outra pessoa antes de si mesma. Ela precisa de alguém para protegê-la. Ela precisa de alguém para mostrar que o mundo não é só escuridão. Scarlett olhou para Marcus. E eu também, acrescentou, com a voz mais baixa. Tenho lutado sozinha por muito tempo. Estou cansada. Não sei por quanto tempo mais poderei continuar. Mas não posso parar porque Grace precisa de mim. Talvez você não precise de vingança para ter um motivo para viver. Talvez você só precise de pessoas que precisam de você. Marcus olhou para Scarlett, depois para o quarto de Grace e, em seguida, de volta para Scarlett. E, naquele momento, algo mudou dentro dele. Um pequeno raio de luz atravessou a escuridão de 10 anos de ódio e tristeza. Pela primeira vez em 10 anos, Marcus Blackwood podia ver um futuro que não era só sangue e vingança. Um futuro que poderia ter um significado diferente. 3 dias se passaram como um turbilhão. Marcus passou a maior parte do tempo se preparando para a invasão do Pier 23. Ele chamou os homens mais confiáveis de sua organização. Reuniu informações sobre a localização exata de Tony Scars e Victor Huang. Planejou tudo ao minuto, ao segundo, garantindo que não houvesse margem para erros. Mas entre as reuniões tensas e as ligações telefônicas silenciosas, Marcus ainda encontrou tempo para visitar o pequeno apartamento no 5º andar. Ele trouxe comida, roupas novas para Grace e vitaminas para Scarlett. Ele não chamou isso de presentes. Ele apenas colocou tudo sobre a mesa e disse que tinha comprado demais. Scarlett sabia que ele estava mentindo, mas ela não discutiu mais. Na manhã do 4º dia, Marcus estava na sala de estar do apartamento, vestindo seu habitual terno preto. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação fria que Scarlett reconheceu imediatamente. Hoje é o dia, não é? Perguntou Scarlett, com a voz mais firme do que se sentia por dentro. Marcus assentiu. Esta noite vamos invadir o Pier 23. Vou encontrar Olivia e trazê-la para casa. E vou acabar com Tony Scar e Victor Huang. Scarlett ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela se preparou para isso. Mas agora que havia chegado, ela sentiu um medo que não esperava. Não medo por si mesma ou por Grace. Medo pelo homem que estava diante dela. Você vai voltar? Perguntou Scarlett, com a voz mais baixa do que gostaria. Marcus olhou para ela e, naquele momento, viu algo em seus olhos verdes que não esperava. Preocupação. Preocupação com ele. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com Marcus Blackwood? Quando foi a última vez que alguém perguntou se ele voltaria? Não porque precisavam de algo dele, mas porque realmente queriam que ele estivesse seguro. Eu voltarei, disse Marcus, e sua voz transmitia uma certeza que ele raramente se permitia sentir. Eu prometo. Scarlett assentiu como se aquela promessa fosse tudo o que ela precisava ouvir. Ela não disse mais nada. Não disse para ele ter cuidado. Não chorou, nem implorou. Apenas ficou ali, forte e firme, como vivera por anos. E Marcus a respeitava por isso. Tio Marcus, a voz de Grace veio da porta do quarto. A menina estava ali em pé com suas muletas, cabelos castanhos avermelhados, despenteados pelo sono, mas seus olhos verdes totalmente acordados. Em suas mãos havia uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Tenho algo para você, disse Grace, aproximando-se de Marcus com suas muletas. Desenhei isso ontem à noite. Quero que você leve com você. Ela estendeu o papel, com os olhos cheios de esperança e preocupação. Marcus pegou o papel e lentamente o desdobrou.
Seu coração apertou quando viu o que estava dentro. Era um desenho a lápis de cor, desorganizado como só uma criança de 7 anos poderia desenhar, mas claro e cheio de significado. A imagem mostrava 4 pessoas: um homem alto de terno preto, uma mulher com longos cabelos castanhos avermelhados, uma menina com muletas e, acima deles, um anjo com asas brancas e longos cabelos pretos, vestindo um vestido azul com flores brancas. Olivia, é ela. Sua irmã, explicou Grace com voz séria. Eu a desenhei como um anjo para que ela pudesse voar com você e protegê-lo. Mamãe diz, as pessoas que amamos nunca vão embora de verdade. Elas se tornam anjos e cuidam de nós lá de cima. Marcus olhou para o desenho de Olivia com asas de anjo flutuando sobre ele, sobre Scarlett e Grace. Seus olhos ardiam, mas ele não chorou. Agora não. É lindo, disse Marcus com a voz rouca. Vou levá-lo comigo para sempre. Grace sorriu radiante e aliviada. Então ela fez algo que ninguém naquele café ousou fazer naquele dia. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Um pequeno abraço, mas cheio de amor. Volte, sussurrou Grace, porque agora você é minha família. A noite caiu como uma cortina negra sobre a cidade de Nova York. O Pier 23 permanecia silencioso na escuridão. Os antigos armazéns erguiam-se como fantasmas do passado. Marcus sentou-se no carro preto. O desenho de Grace estava cuidadosamente dobrado no bolso interno do paletó, no lado esquerdo do peito, perto do coração. Ele olhou pela janela para o lugar onde a jornada de sua irmã havia terminado tragicamente após 10 anos de cativeiro. E ele jurou que naquela noite, a justiça finalmente seria feita. 20 homens de Marcus haviam cercado a área com antecedência. Eles se moviam na escuridão como espíritos, sem fazer barulho, sem deixar rastros. Victor Huang estava dentro do armazém principal, junto com Tony Scar e um pequeno grupo de homens. Eles não sabiam que a armadilha já havia sido fechada. Não sabiam que 10 anos de fúria de Marcus Blackwood estavam prestes a cair sobre suas cabeças. A invasão foi rápida e brutal. Marcus não queria que se prolongasse. Ele não queria dar a eles a chance de fugir ou implorar. Ele só queria justiça. E naquela noite, a justiça assumiu a forma de balas e punhos de ferro. Os homens de Marcus invadiram de todas as direções. Tiros ecoaram pela noite, mas em poucos minutos tudo ficou silencioso novamente. Os homens de Hanks caíram um por um. Nenhum deles teve tempo de reagir. Nenhum deles foi rápido o suficiente para enfrentar a tempestade que Marcus havia preparado nos últimos 3 dias. Victor Huang foi pego tentando fugir pela porta dos fundos. 2 homens de Marcus o agarraram e o jogaram no concreto frio. Ele implorou. Ele suplicou por sua vida. Ele prometeu dinheiro, informações, qualquer coisa. Mas Marcus não ouviu. Ele apenas olhou para o homem que havia ameaçado a vida de Grace. O homem que havia forçado Scarlett a viver com medo e ordenou que seus homens cuidassem dele. Tony Scar foi o último a ser encontrado. Ele estava escondido em um canto escuro do armazém. A longa cicatriz em seu rosto se contraiu com o medo. Quando um feixe de luz o atingiu, Marcus o reconheceu imediatamente. Este era o homem que havia rido quando Grace caiu no porão. Este era o homem que tentara matar uma criança de 7 anos para silenciá-la. Este era o homem que mantivera a irmã de Marcus como um fantasma por 10 anos e finalmente a enterrara naquela terra fria há poucos meses. Ele era aquele que a observara sofrer por uma década e depois tentara apagar sua existência para sempre. Marcus não falou. Ele não precisava. Ele apenas sinalizou para seus homens amarrarem Tony e levá-lo embora. Tony viveria, mas não porque Marcus fosse misericordioso, porque morrer rápido demais seria uma fuga. E Marcus não iria lhe dar essa fuga. Depois que todas as ameaças foram neutralizadas, Marcus foi mais fundo no armazém. Ele sabia onde procurar. Grace havia descrito o local com precisão. O canto dos fundos, perto da cerca enferrujada. Ele pegou uma pá e começou a cavar. O solo estava frio e duro. Cada golpe da pá parecia uma faca cortando seu coração. Mas ele não parou. Ele cavou até que a pá atingiu algo macio, até que viu a camada familiar de plástico preto, até que ele lentamente a retirou e viu o que procurava há 10 anos. Olivia, sua irmã, estava ali, tranquila como se estivesse dormindo. O tempo e a terra a preservaram de uma maneira estranha. Seu longo cabelo preto ainda estava lá. Seu rosto ainda era reconhecível. E o vestido azul com flores brancas que Olivia amava, o vestido que ela usava no último dia em que ele a viu. Marcus se ajoelhou ao lado dela. Ele não chorou. Ele já havia chorado o suficiente. Ele apenas estendeu a mão e alisou o cabelo preto de Olivia, como costumava fazer quando ela era pequena e tinha medo de pesadelos. Ele sussurrou que a havia encontrado, que lamentava ter demorado tanto,
que lamentava não tê-la protegido, mas que agora estava ali e a levaria para casa. Ele tirou o paletó e o colocou gentilmente sobre Olivia. Então ele a levantou, segurando-a contra o peito, como costumava fazer quando ela era pequena. Naquela noite, Marcus Blackwood saiu do Pier 23 com sua irmã nos braços. Atrás dele, o Império Moretti foi completamente destruído. Tony Scar pagaria por seus crimes. Victor Hang nunca mais ameaçaria ninguém. E Olivia, após 10 anos na escuridão fria, finalmente voltou para casa. Uma semana após a noite da operação, Marcus estava em uma pequena colina no cemitério Greenwood. O vento de dezembro cortava o ar, carregando pequenos flocos de neve que flutuavam e giravam. Mas Marcus não sentia frio. Ele só sentia uma estranha sensação de paz que não conhecia há 10 anos. À sua frente estava uma nova lápide de mármore branco com o nome Olivia Blackwood gravado, junto com sua data de nascimento e sua data de morte. Finalmente ela tinha um lugar adequado para descansar. Finalmente ela tinha um lugar onde as pessoas que a amavam podiam visitá-la. Finalmente ela estava em casa. Você está em casa agora, Liv, sussurrou Marcus com uma voz leve como o vento. Desculpe por ter demorado 10 anos. Desculpe por não ter te encontrado antes, mas agora você está aqui. Agora você pode descansar. Ninguém pode mais te machucar. Ele fez uma pausa, olhando para a pedra como se estivesse olhando nos olhos da irmã. Eu te vinguei. As pessoas que te machucaram pagaram por isso. Mas, sabe de uma coisa? Não me sinto melhor como pensei que me sentiria. A vingança não te traz de volta. Só deixa outro espaço vazio. Mas então conheci alguém. Uma menina de 7 anos com muletas e um sorriso corajoso. Aquela menina me deu algo que pensei ter perdido há muito tempo. Esperança. Um motivo para continuar vivendo. Passos suaves soaram atrás dele. Marcus se virou e viu Scarlett e Grace subindo a colina. Scarlett usava o casaco novo que Marcus havia comprado para ela, quente e ajustado ao seu corpo. Grace se movia ao lado da mãe com suas muletas, segurando um pequeno buquê de margaridas brancas e lavanda roxa embrulhado em papel azul. Tio Marcus, Grace chamou quando chegou até ele. Trouxe flores para Olivia. Mamãe disse que ela gosta de lavanda. Marcus olhou para Scarlett surpreso. Scarlett levantou um ombro em um pequeno encolher de ombros. Eu imaginei, disse ela. Lavanda significa paz. Acho que é isso que ela merece. Grace se ajoelhou diante do túmulo de Olivia e colocou o buquê na terra. Ela cruzou as mãos e fechou os olhos, movendo os lábios como se estivesse dizendo algo baixinho. Então ela abriu os olhos e olhou para a lápide com concentração solene. Olivia, disse Grace, sua voz clara ecoando no ar frio. Meu nome é Grace. Fui eu quem te encontrou. Desculpe por não ter contado antes, mas prometo que cuidarei bem do seu irmão. Não deixarei que ele fique sozinho nunca mais. Marcus sentiu os olhos arderem. Ele observou a menina fazendo uma promessa à sua irmã e percebeu que Grace lhe dera mais do que a verdade sobre Olivia. Ela lhe dera uma nova família, uma razão para acordar todas as manhãs, que não fosse apenas vingança. Scarlett aproximou-se de Marcus e ficou ao lado dele em silêncio. Ela não disse nada. Não precisava. Ela estava apenas ali ao lado dele, da mesma forma que estivera na noite em que ele lhe contou sobre Olivia, e a sua presença era suficiente. Os três ficaram em frente ao túmulo de Olivia por um longo tempo, cada um com os seus próprios pensamentos. O vento continuava frio. A neve continuava a cair suavemente, mas nenhum deles queria ir embora. Finalmente, Marcus respirou fundo e se virou para Scarlett e Grace. Vamos para casa, disse ele. Scarlett olhou para ele com os olhos verdes cheios de curiosidade. Qual casa? Marcus sorriu. Pela primeira vez em 10 anos, um sorriso verdadeiro cruzou seu rosto. Não o sorriso frio de um chefe da máfia, nem uma máscara social, mas o sorriso de um homem que finalmente havia encontrado o que havia perdido. Nossa casa, disse ele. 1 ano depois, o pequeno café onde tudo começou ainda estava lá, naquela esquina familiar no Brooklyn. Mas a atmosfera dentro dele havia mudado completamente. Não havia mais aquele silêncio assustador quando Marcus Blackwood entrava. Não havia mais olhos desviados e respirações contidas. Em vez disso, havia o riso de uma menina de 8 anos e meio sentada na mesma mesa de canto. Seu caderno coberto de estrelas estava aberto à sua frente. Pai, eu terminei, gritou Grace quando Marcus entrou pela porta, com seus cabelos castanhos avermelhados cuidadosamente trançados em 2 tranças e seus olhos verdes brilhando de alegria. Ela não estava magra e pálida como há 1 ano. Suas bochechas exibiam o rosa saudável da vida, e o sorriso em seus lábios não era mais aquele tipo corajoso que escondia o medo, mas o sorriso de uma criança verdadeiramente feliz.
Marcus sorriu e caminhou até a mesa, sentando-se na cadeira ao lado de Grace. Ele não usava mais terno preto todos os dias. Hoje, ele vestia uma camisa azul clara e calças caqui, parecendo um pai comum levando a filha para tomar chocolate quente em uma manhã de domingo. E era exatamente isso que ele estava fazendo. "O que você escreveu?" Marcus perguntou, inclinando a cabeça para olhar o caderno. "Terminei a história sobre o chefe da máfia", disse Grace com a voz cheia de orgulho. "A história que comecei a escrever no ano passado. Posso ler o final para você?" "Claro", disse Marcus. "Quero muito ouvir." Grace limpou a garganta e começou a ler, com uma voz formal, como uma contadora de histórias profissional. Era uma vez um chefe da máfia que era muito poderoso e assustador. Ele viveu sozinho por muitos anos porque perdeu sua amada irmãzinha. Ele achava que sua vida não tinha mais nada além de ódio e escuridão. Mas então, um dia, uma garotinha pediu para se sentar à sua mesa, e tudo mudou. O chefe da máfia descobriu a verdade sobre sua irmã. Ele encontrou justiça, mas mais do que isso, encontrou uma nova família. Uma mãe corajosa com cabelos castanhos avermelhados e olhos verdes. Uma menina com um caderno cheio de estrelas e histórias ainda não terminadas. E ele aprendeu que a felicidade não precisa durar para sempre. A felicidade só precisa estar presente a cada dia, a cada café da manhã juntos, a cada xícara de chocolate quente, a cada história para dormir. Isso é o que é a verdadeira felicidade. E o chefe da máfia, pela primeira vez em muitos anos, aprendeu a sorrir. Fim. A porta do café se abriu e Scarlett entrou, carregando uma pequena caixa de doces. Ela não estava magra e exausta como costumava estar. Um ano a mudou completamente. Ela abriu uma pequena padaria no Brooklyn com a ajuda de Marcus, e os negócios estavam indo bem. Ela não precisava mais trabalhar em 3 empregos por dia. Não precisava mais passar fome para que sua filha pudesse comer. Ela finalmente tinha tempo para viver, amar e ser amada. Minhas 2 pessoas favoritas. Scarlett sorriu ao se sentar ao lado deles. Trouxe doces da loja, croissants de chocolate, os que Grace mais gosta. Grace gritou e pegou um, enquanto Marcus olhava para os dois com uma expressão que nunca pensou que teria novamente. O olhar de amor, de plenitude, de um homem que encontrou seu lar após anos vagando pela escuridão. Do lado de fora da janela, a neve caía suavemente sobre as ruas do Brooklyn. Um ano atrás, neste mesmo café, uma menina com muletas cobertas de neve pediu para se sentar à mesa do chefe da máfia mais assustador de Nova York. Ela não sabia que estava mudando a vida dos dois. Ela só sabia que não queria ficar sentada sozinha. E às vezes, os momentos mais poderosos da vida começam com as coisas mais simples. Uma pergunta, uma mesa, uma xícara de chocolate quente e a coragem de abrir seu coração para um estranho. Essa é a história de Marcus, Scarlett e Grace. Uma história sobre perda e reencontro, sobre ódio e perdão, sobre escuridão e luz e, acima de tudo, sobre família. Não a família construída pelo sangue, mas a família construída pela escolha, pelo amor. Ao decidir que, por mais difícil que a vida seja, não a enfrentaremos sozinhos. Esta história nos lembra que nunca é tarde demais para mudar. Que mesmo os corações congelados podem derreter sob o amor sincero. Que a família não é onde você nasce, mas onde você é amado e aceito. E às vezes, nossos anjos da guarda vêm até nós na forma de uma criança pequena, com muletas e um sorriso corajoso. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias comoventes. Curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, aquelas que podem precisar de uma história calorosa hoje. Como essa história te fez sentir? Você já conheceu pessoas como Marcus, Scarlett e Grace em sua vida? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que está em seu coração. Obrigado por ficar até o final da história. Desejamos a você e sua família boa saúde e uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.